Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui nesse novo momento da nossa igreja, nesse novo momento da nossa comunicação com as pessoas que têm nos acompanhado, que têm dado o prazer de acompanhar o nosso ministério, o Ministério da Igreja Batista da Reconciliação. Então, meu abraço, sinta-se abraçado a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. O que é que nós estamos propondo à igreja neste tempo de começo? Estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? Porque Atos dos Apóstolos é o livro em que mostra o início de uma igreja. E nós entendemos que a nossa igreja, como também está iniciando a sua caminhada, precisa olhar para Atos. Precisa olhar para o que foi que aconteceu naquele primeiro momento, como a igreja detectou os seus problemas e como essa mesma igreja, ela resolveu os seus problemas. Então, nós estamos tomando Atos como a nossa referência aqui nesse momento. Então, já temos 1 ano e meio de caminhada no estudo do livro, chegamos ao capítulo 11. Quero lembrar, como sempre fazemos nas nossas aulas, por onde nós já passamos. Os primeiros capítulos de Atos nos mostram Jesus ressuscitado se encontrando com os discípulos. É muito importante, é fundante para a igreja esse momento em que Jesus está ressuscitado com seus discípulos. A nossa fé é a fé que está estruturada na ressurreição. Nós não temos uma fé vã, uma fé que nos aliena da realidade. Nós não cremos num fantasma, nós não cremos numa esperança simplesmente. A nossa esperança, ela está fundamentada, ela está calcada na ressurreição real, física, histórica de Jesus Cristo. Então, o Atos dos Apóstolos começa com a igreja se encontrando com o ressuscitado. E as últimas palavras do ressuscitado são sobre o reino de Deus. E que eles deveriam anunciar o arrependimento a todos os povos, para que o reino de Deus, então, se consumasse sobre a terra. Os discípulos tentam trazer a discussão para o reino de Israel, o reino físico, o reino político. Jesus diz que isso competia ao Pai, pela exclusiva autoridade do Pai, mas que o foco dos discípulos fosse o reino de Deus. Por conta disto, ele dá uma segunda orientação final. Ele diz: então fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque vocês haverão de receber o Espírito Santo. É como se o Espírito que estivesse sobre Jesus agora estaria sobre os apóstolos. É uma continuação do ministério de Jesus. Então, podemos afirmar neste momento que o livro de Atos dos Apóstolos nos leva a pensar que a igreja nada mais é do que a reunião daqueles que creram na ressurreição de Jesus Cristo, que assumiram o compromisso de trazer o reino de Deus e fazem isto pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Num segundo momento, o livro de Atos dos Apóstolos nos fala da descida do Espírito. Muito importante notar que a descida do Espírito vai fazer o Babel invertido. Se as línguas se multiplicaram na Torre de Babel e os povos se espalharam, no Pentecostes as línguas vão se multiplicar novamente, só que agora para unir os povos. Por isso, chamamos a experiência do Pentecostes do Babel invertido. Obra do Espírito. O Espírito que desceu em Babel para aparentemente dividir, eu digo aparentemente porque dividindo ele estava promovendo a vontade de Deus, que era encher e povoar a terra. Agora que a terra está povoada, toda ela precisa ser cheia da glória do Senhor. Este mesmo espírito de Babel
agora vem no Pentecostes, usando novamente das línguas diversas para unir todos os povos. E de todos esses povos, como diz a carta aos Efésios e a carta aos Gálatas, de todos esses povos fazer uma coisa diferente. Então, no segundo momento, depois que Jesus ascende ao céu, nós temos a experiência do Espírito. Sem a experiência do Espírito, estes povos não são reunidos. Sem a experiência do Espírito, nenhuma igreja na face da terra reúne um rebanho. A função da igreja é reunir esse rebanho, nutrir esse rebanho, levar esse rebanho à maturidade, que nós também chamamos essa maturidade de santidade, para que o reino de Deus se manifeste na igreja e a partir da igreja. Esta é a obra do Espírito. Então nós estamos estudando em Atos dos Apóstolos que não podemos prescindir da obra do Espírito no nosso meio. No segundo momento, nós vimos também no livro, no terceiro momento, que embora o Espírito esteja na igreja, os problemas não estão ausentes. Parece haver uma contradição, porque se o Espírito Santo está na igreja, uma igreja santa, não teria problemas. Mas não é isso que o livro de Atos nos mostra. O Espírito Santo, em qualquer ambiente, há de trazer à tona os problemas desse ambiente. O surgimento de problemas entre nós, meus irmãos, em si, não é negativo. Às vezes atribuímos isso ao diabo, mas Atos dos Apóstolos está nos dizendo que também é obra do Espírito. Então nós encontramos a experiência de Pedro. No ofertório, Ananias e Safira trazem uma oferta que no Antigo Testamento era chamada de oferta imperfeita. Se retivesse parte e entregasse parte, que problema teria? Mas você traz parte, Ananias, dizendo que é o todo. E num ambiente onde o Espírito está preparando o reino de Deus. No reino de Deus não há mentira, não há injustiça. Então, no terceiro momento, o livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar o reino de Deus como foco da nossa missão. O Espírito como agente, promotor desta missão. E ele presente entre nós vai nos tratando. Esses problemas que surgem, é o Espírito tratando o corpo. No segundo momento, no outro problema também levantado na comunidade, as viúvas dos gentios não estavam sendo assistidas da mesma maneira que as viúvas dos judeus. Novamente, o Espírito Santo mexe com a comunidade. A comunidade do reino de Deus é a comunidade dos iguais, dos fraternos iguais. Não pode haver dois tratamentos na comunidade que pretende o reino de Deus como objetivo. O Espírito Santo, então, ele incomoda a comunidade para resolver mais um problema e assim santificar a comunidade. Como se resolveu? O problema foi resolvido levantando-se 7 homens cheios do Espírito Santo para que cuidassem das viúvas dos gentios. Num quarto momento, o livro já começa a mostrar que essa comunidade já está sendo tratada pelo Espírito. E à medida que ela é tratada pelo Espírito, ela amadurece no Espírito, ela já pode começar a fazer missão. Sempre digo, e quem me acompanha sabe, que a missão ela não é para incautos, para neófitos, para aqueles que estão ainda iniciando sua caminhada no reino de Deus, no tratamento com o Espírito e na maturidade cristã. A missão é o momento em que a comunidade madura, ela se expressa para o mundo. Então, nesse quarto momento, à medida que a igreja vai sendo curada, vai sendo tratada, vai buscando igualdade, vai permitindo dividir o pão. Barnabé, vendendo uma propriedade, repartiu. Agora a igreja já está começando a ter maturidade para a missão. Então nós percebemos que os capítulos seguintes é o evangelho chegando em Samaria. Chegando em Samaria, o Espírito que caiu sobre os discípulos, cai também sobre os samaritanos.
Ó, que mensagem poderosa o livro de Atos. O mesmo Espírito que caiu sobre os 120 judeus no cenáculo, sobre os 12 apóstolos, agora também cai sobre os samaritanos. Grande mensagem. Os samaritanos que eram chamados de imundos. Então, os irmãos mais próximos dos judeus, embora imundos, eram os samaritanos. Mas o reino de Deus precisava se ampliar para outros povos. E aí, Pedro, estando na casa de Simão, tem a visão do lençol que desce e ele está cheio de animais impuros, com a voz que diz: mata e come. E Pedro, respondendo, disse: jamais comi alguma coisa imunda. E Deus responde: não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Pedro acorda, desperta daquela visão, daquele arrebatamento de sentidos, e logo na sua porta, uma comitiva de homens enviados por Cornélio, um gentio, convoca Pedro para levar a palavra a Cornélio. Cornélio, então, já é o momento segundo dessa caminhada na missão. Após a chegada do evangelho aos samaritanos, o evangelho agora está chegando para os romanos. As fronteiras da missão se alargam. Tudo isso no fluxo dirigido pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós já vimos toda a história de Cornélio e eu queria enfatizar nesse momento. A experiência de Cornélio para nós nos revelou algo muito importante para a nossa doutrina cristã. Cornélio e toda a sua casa, gentios, aguardam Pedro, e quando Pedro começa a dizer as primeiras palavras, Pedro diz que não teria outro assunto, senão o mesmo que foi tratado de Jesus Cristo com eles, que a paz com Deus não é possível senão através de Jesus Cristo. Porque ele, Jesus, morreu como propiciação. Propiciar é cobrir. A propiciação dos nossos pecados. Ele nos cobre e nos substitui e nos isenta e nos purifica. Então, meus irmãos, o que nós percebemos é que há momentos no livro de Atos, e à medida que o livro de Atos vai passando e vai avançando em seus capítulos, o Espírito, ele trabalha na igreja, santificando, alargando a sua perspectiva de mundo, de vida, de compreensão, acima de tudo a compreensão de que o reino de Deus, ele não é exclusividade de um povo. O judeu precisava entender que ele seria apenas um instrumento de Deus para o alcance de todos os povos. Então o Espírito que caiu sobre os 120, que caiu sobre os 12, todos eles judeus, os 12 apóstolos, os 120 no cenáculo. Agora os judeus caem, o Espírito, cai sobre os samaritanos, os irmãos próximos, considerados imundos. Mas com a visão de Pedro, do lençol que se abre e dos animais imundos, agora também se alarga a visão do próprio apóstolo, de que não apenas os samaritanos, mas também os outros povos são objetos do amor de Deus. Pedro então entra na casa de Cornélio e para nós algo muito importante vai acontecer naquela experiência de Pedro no encontro com Cornélio e sua família. Diz a Bíblia que quando Pedro anuncia o Evangelho, o mesmo anunciado de Jesus Cristo aos discípulos, aos judeus, neste momento, a Bíblia diz, enquanto falava, o Espírito desceu sobre eles. Este ensino, ratificado pelas cartas paulinas, nos faz entender, então, que a comunidade, ela é a comunidade do Espírito, não num segundo momento depois da conversão,
não num segundo momento de consagração, de busca intensa de Deus, mas ela é a comunidade, a igreja é a comunidade do Espírito no primeiro momento em que abre o coração para o Evangelho. Na primeira fresta do coração, a luz adentra. Aliás, sem a experiência do Espírito, não é possível ter a experiência da santificação. Então, do nosso ponto de vista, do nosso entendimento da Bíblia, não é possível se santificar para receber o Espírito. O texto nos ensina que a experiência da santificação é consequência de termos recebido o Espírito. A casa de Cornélio recebe o Espírito e a mesma experiência do Pentecostes se processa na casa de um gentio, na casa de Cornélio. Então nós paramos no capítulo 11 e Pedro agora tem que se justificar de ter batizado, de ter levado a palavra e batizado a família de Cornélio, sem que houvesse também feito a exigência da circuncisão. Então a igreja se reúne e aqui há um outro ensino muito importante no livro de Atos. A igreja, Pedro, embora apóstolo, ele precisava prestar contas à igreja. Um apóstolo, ele não é autônomo. Embora a palavra apóstolo, no sentido bíblico, queira dizer que alguém recebeu a mesma autoridade de Jesus. Mas essa mesma autoridade de Jesus foi repartida por 12 apóstolos. Há um colégio. E esse colégio apostólico está inserido numa realidade mais ampla da comunidade. Então Pedro é chamado pelo colégio apostólico, Pedro é chamado aos presbíteros que lideram a igreja conjuntamente ao lado dos apóstolos, para se justificar. Aqui é um ensino muito importante, é que nós não somos autônomos no corpo de Cristo, nós precisamos nos justificar mutuamente uns com os outros. E Pedro não resiste a essa necessidade de justificar. Pedro vai à igreja e Pedro então se explica diante da igreja. E neste momento, o último ensino que nós temos aqui neste trecho da palavra é que os discípulos, quando fazem isto, eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Pedro se justifica diante da igreja. Pedro explica à igreja que a igreja precisava entender a experiência de Pedro. Pedro tinha tido sua experiência, mas a igreja precisava entender também a experiência. Então, nesse momento, a igreja reconhece que Deus também havia aberto a salvação, o arrependimento para os gentios. Muito bem, a Bíblia começa agora a deslocar, o livro de Atos começa a deslocar a narrativa de Jerusalém para Antioquia. Antioquia vai ser o próximo polo de ação do Espírito. E em Antioquia, os discípulos alargam a mensagem do Evangelho de tal maneira que ocorre um grande avivamento. E um homem chamado Barnabé sai a Tarso à procura de Saulo. Encontrando, traz Saulo para Antioquia, onde por espaço de quase 2 anos, ele ensina a numerosa multidão. E dali eles são enviados. Paulo, no caso ainda Saulo, e Barnabé são enviados para a obra missionária que se descortina para todo o mundo. Então, eu gostaria de terminar as minhas palavras dizendo que o livro de Atos, ele vem seguindo numa dinâmica em que a experiência do Espírito que ocorre em Jerusalém, ela vai sendo vivenciada entre os samaritanos, entre outros povos ali da Síria, Antioquia, e até que ocorre a grande expansão da mensagem evangélica para o mundo inteiro. Outra palavra para meu encerramento
é que o avivamento em Antioquia cobrou o ensino. Paulo foi trazido para um centro de avivamento. Eu costumo dizer que o avivamento é um rio caudaloso que desce de uma montanha abaixo. E toda água que desce sem um leito, ela causa erosão e grande destruição. As águas do avivamento precisam de um leito seguro para que elas não se espalhem, mas elas ganhem percurso. Então, o percurso foi dado pelo ensino. Então, meus irmãos, nós percebemos que Saulo ficou em Antioquia, dando leito às águas do avivamento em Antioquia e ensinando a numerosa multidão. O encontro do Espírito com o ensino proporcionou que aquela comunidade fosse chamada uma comunidade de cristãos. Então nós encerramos esse capítulo meditando sobre o que significa ser cristão. Não há possibilidade de ser cristão sem a experiência do Cristo, a experiência do Espírito e a compreensão dessas duas experiências, o que é que elas fazem referência na vida pessoal. Então, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos, porquanto o avivamento, a obra do Espírito, agora teve a explicação do ensino. Paulo agora trazia a compreensão da antiga aliança, da nova aliança. O avivamento encontra leito no ensino paulino. E pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. O meu desejo é que a nossa comunidade, a nossa igreja e as pessoas que nos ouvem nesse momento possam ter tanto a experiência do Espírito quanto a experiência do novo nascimento e possam, entendendo o que vivenciaram, possam ser chamados também de cristãos. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Esteja ligado no canal da nossa igreja, IBR, Igreja Batista da Reconciliação. Vá lá, se você não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu like, quer dizer que você gostou, e esteja acompanhando as novas publicações da nossa igreja, do nosso canal. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Tenha um bom dia na graça de Deus. Grande abraço.